Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja bem-vindo ao canal Amigo Violão. Hoje eu vou falar a respeito de como fazer limonada com os limões que a gente recebe, porque quem dá aula sabe que às vezes a gente tem aquele sentimento de que o aluno não gosta da gente, a gente fica, será que eu sou ruim? Será que eu não tenho didática? Será que eu não tenho carisma? Será que eu estou meio desanimado? Será que eu estou com bafo? Né? E assim, a gente às vezes acha que está incomodando os alunos e se sente mal, né? E para quem não tem muita experiência dando aula, isso dá uma baixa autoestima, porque se você tem poucos alunos e aqueles poucos alunos começam a ficar desanimados, quer dizer que aí você tem a chance de ficar achando que você que é ruim e você não tem outros alunos felizes para você ver o outro lado. Não, mas pelo menos aqueles lá estão felizes. Então, principalmente com quem tem pouco aluno, isso que eu vou falar hoje é importante, mas na verdade é importante para todo mundo. Muitas vezes, assim, acabou o carnaval, todo mundo já está daquele jeito meio cansado, está acostumado com aquela quebra da rotina. Então, por exemplo, agora nós estamos aqui num período do ano que essa parte do pós-carnaval tem a ver. Mas pode ser em outras épocas, depois das férias, depois de outros feriados, onde os alunos ficam, principalmente crianças, um pouco desanimados. Hoje, por exemplo, eu tive 3 alunos, segunda-feira, de manhã cedinho, que eu senti que a gente poderia estar mais feliz. E eu fiquei, poxa, o que está acontecendo aqui? Só que nos 3 eu consegui ter uma saída diferente em cada um, mas onde o fundo daquilo é o mesmo. E eu quero compartilhar isso com você. Então, por exemplo, um dos alunos, o primeiro deles, ele é adulto. E ele estava achando, assim, ele começou a ficar meio frustrado, porque a gente estava pegando uma música do John Mayer, né, que ele começou a ficar meio pé da vida, né, porque aquilo não estava funcionando. E aí ele ficou frustrado, e pô, mas essa música é chata também, é uma música de mulher, não quero saber disso aqui. E aí que eu fiz? Eu peguei aqueles mesmos acordes que ele estava tocando e vi uma música que já tem uma batida que ele já conhece muito melhor, que ele não ia ter dificuldade, que é uma música do Almir Sater. Então eu falei, cara, então vamos tocar essa música do Almir Sater. Então a gente continuou nos mesmos acordes, sem mudar o conteúdo da aula, porém numa música que reavivou a energia e ele ficou animado, aprendeu uma música nova, isso foi super legal. Depois o outro aluno, o que aconteceu? Eu vi que ele também estava meio cansado, né? E o que a gente fez? A gente criou uma música que fala dos amigos dele. Se eu ficar só falando do violão, vamos tocar isso aqui, vamos trocar os dedos, vamos aprender um novo acorde, uma nova música, eu vejo que ele às vezes tem uma tendência a ficar mais desanimado. Então, como a gente fez uma música falando dos amigos dele, eu até fiz um vídeo aqui explicando como que a gente deve entrevistar os nossos alunos para criar músicas dentro do conteúdo que eles trazem, né? Aí eu fiz uma entrevista com ele, e ele falou do amigo dele que é bom em matemática, do outro que corre rápido, do outro que é mais bondoso e pensativo, do outro que gosta de dançar e cantar. E, enfim, ele foi falando dos amigos, e isso foi super legal. Eu vi que ele ficou com um brilho nos olhos porque ele estava falando dos amigos dele. Então, cada acorde que a gente aprendeu tinha uma função que não era simplesmente aprender a tocar violão, era falar dos amigos dele. Então ele ficou feliz, a gente trouxe um conteúdo que está muito acima do violão. A gente trouxe uma coisa mais relevante para ele. E o violão foi apenas o que ele tem que ser, que é um instrumento. O outro caso foi um menino que estava ele estava um pouco assim, querendo me enganar, sabe? Eu estava falando, vamos lá, vamos tocar 10 vezes esse trechinho aqui para você ficar bom. Aí ele fez 10 vezes. Agora 10 vezes o outro, e ele, poxa vida, 10 vezes outro trecho. Aí ele foi lá e fez, né? Mas ele já estava um pouco assim, meu Deus, você está querendo me sacanear hoje. E ele é um menino de 7 anos. Aí eu falei com ele, olha cara, eu expliquei para ele, não é assim não, a gente não tem troféu de 8º lugar não. Se a gente quer alcançar alguma coisa, a gente tem que trabalhar e tal. Mas, aí falando com você agora, mas esse tipo de argumento com uma criança é um argumento que vai até certo ponto. A criança não é mental assim, ela não vai acreditar em tudo que você fala, né? Então, eu já mudei a estratégia, falei, beleza, então o que você quer tocar? Aí ele foi lá nas primeiras músicas, falei, pô, aí eu pensei, né, mas é muito fácil isso aqui, vou perder o tempo de aula, ele fica só tocando aquilo que é moleza, ele tá querendo me passar para trás de novo, né? Aí que eu fiz? Eu peguei uma música que usa 2 notas na corda 3, que ele estava querendo tocar ela, que ele falou, essa música Roma é a música que eu mais gosto, inclusive do Provic, né? Música que eu mais gosto. Tem um lado também que é porque é muito fácil, então ele fica feliz disso, uma coisa que ele domina. Aí eu fiquei naquela, tá bom, vamos tocar. Tocamos a música Roma, aí eu passei para ele essa mesma música 1/8 acima. Então eu usei aquele momento que ele estava querendo desviar um pouco a atenção
e passamos a tocar a mesma música, porém usando as notas na corda 1, para ficar um som mais brilhante, usando uma técnica um pouco mais avançada, aproveitando que ele já está num outro nível agora, né? Então, esses são 3 exemplos de como que a gente pode fazer limonada com o limão que a gente recebe. Porque muitas vezes a gente chega, tem esse problema mesmo, o aluno, ele de alguma forma não está animado. E pode até ser que ele não esteja muito gostando da aula mesmo. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Pode ser que às vezes ele está não gostando mesmo, está começando a ficar desanimado e tudo. E é o papel nosso a gente sempre trazer uma surpresa, alguma coisa nova, um ânimo novo. E às vezes a gente esquece de fazer isso. É como se para nós o violão fosse uma coisa tão maravilhosa que a gente fica achando que para todo mundo é. E às vezes a pessoa está ali achando que praticamente você tem que pagar ele para tocar violão. Fala assim, cara, não é isso não. Procura entender, o violão eu não tenho que te pedir para tocar violão. Você que tem que ver o privilégio que é você tocar, né? E por incrível que pareça, tem muitos alunos que não veem dessa forma. A vida é assim. A gente recebe muitas coisas, muitas dádivas. Se nem a vida, às vezes, a gente é grato, né? A gente recebe todo esse ar, toda essa água, recebe esse corpo para a gente poder trabalhar, para a gente ser feliz, recebe filhos, tem uma companheira, uma mulher e tal, e nem às vezes a gente não valoriza com tanta intensidade, então quanto mais aula de violão. Por isso que a gente tem que estar ligado em fazer, a gente tem que fazer a nossa aula ter valor, a gente tem que entregar esse valor para os nossos alunos, sabe? E eu quero até uma coisa que, enquanto eu vim dessas aulas, eu vim pensando, né, como que eu acredito que a gente tem que transformar a profissão de professor de música, de uma forma geral, não apenas o professor de violão. A profissão de professor de música é uma profissão mais relevante na nossa sociedade. Porque eu vejo que a função da música e o que nós podemos alcançar nas pessoas através disso, como eu vim dando alguns exemplos, e para quem vem acompanhando os vídeos, você vê que a coisa vai muito além da própria música. Nós somos praticamente terapeutas, nós somos praticamente coaches. A palavra coach, eu só não gosto muito porque ela está ficando meio batida, tem gente aí muito usando picaretagem para se auto-intitular coach, e às vezes não tem nada a ver, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que pegar a nossa profissão e levar muito além do que ela é. A gente tem que se valorizar, entendendo em primeiro lugar onde que nós podemos chegar. Nós podemos chegar muito alto e ajudar nossos alunos a chegar muito alto. Eu vejo as minhas filhas, por exemplo, chegando da aula de música, o tanto que elas ficam felizes por aprender a tocar uma flauta, por entender como que escreve aquela notação musical. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. A criança se empoderar do material, de qualquer material que seja, e a escrita, e você entender que aquela escrita está relacionada a notas no instrumento, isso é uma coisa altíssima para um ser humano. No caso de alunos adultos, por exemplo, essa questão de ter autoconfiança, de perceber, puxa, de uma semana para outra, olha o tanto que eu aprendi. Essa autoestima que você recebe, isso muitas vezes vale mais do que uma terapia. Tem gente que passa anos fazendo terapia, pagando ali R$200 por sessão, que é uma coisa que ninguém paga por uma aula de violão, mas a aula de violão às vezes vai dar mais resultado para essa pessoa. Então a gente tem que entender isso. Entender que nós estamos vendendo para os nossos alunos não apenas tocar violão, nós estamos vendendo felicidade. Isso é uma coisa, é uma realidade isso, eu acredito nisso aí. Acredito 100% nisso que eu estou te falando. Então é isso aí, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo de hoje, que você fique mais criativo, acredite mais em você quando você estiver dando aula e busque dar além, surpreender o seu aluno nessas pequenas coisas. Você não precisa ser engraçado, você não precisa ser uma pessoa... Você tem que ser você mesmo, basta você observar mais o seu aluno para você entender o que você pode fazer além, ok? É isso aí, curtir o vídeo, hein? Olha lá, tô esperando, curtir, se inscrever no canal, apertar o sininho para você receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!